Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minuto Escatologia. Eu quero já chamar a sua atenção para o tema de hoje, suicídio. Mais uma vez conosco o pastor Felipe Souza, estreando no nosso canal, presbítero Samuel Gonçalves. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, use seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook e divulgue esse conteúdo. Roda a vinheta. Eu penso que você vem acompanhando pelas redes sociais os casos de pastores que decidiram pelo suicídio. Segundo a ONU, é a terceira causa de morte entre os jovens. Suicídio é um assunto propício, um assunto que deve ser abordado no seio da família, na igreja. Nós devemos nos preocupar com esse número alarmante que vem correndo nos noticiários. Eu estou aqui com o presbítero Samuel e nós estamos acompanhando o índice de suicídios apenas no mundo evangélico. Presbítero Samuel, por que no mundo católico apostólico romano nós não vemos com tanta frequência padres, cardeais, bispos se suicidando? Qual seria o motivo de no meio evangélico esse número assustador? Missionárias, pastores, qual seria a resposta para isso? Pastor Jean, penso eu sobre tal questão, sobre esses números tão alarmantes de suicídio dentro da igreja evangélica, que o pastor é o homem que todos colocam a sua confiança. Ele é quem conversa com as crianças, ele é quem conversa com os adultos, é ele quem conversa com os idosos, é ele que é o conselheiro da igreja, ele é o psicólogo da igreja. Muitas vezes também ele é quem administra a vida financeira da igreja. Então pensamos sobre a igreja católica apostólica romana. O padre, ele cuida da missa, é ele quem vai dar o sermão, é ele quem vai dar a hóstia. Melhor, o padre não tem que se preocupar com uma vida conjugal, um núcleo familiar, a qual ele, saindo da sua igreja, saindo da sua congregação, ainda tem que cuidar de problemas dentro de sua casa. Então eu vejo que muitas vezes esse cargo é muito pesado a um pastor. Esse cargo é tão pesado que o pastor chega a sucumbir. E para encerrar, eu dou um exemplo muito claro, que quando Jetro vai conversar com Moisés e vê que Moisés está aconselhando o povo, ele fala: Moisés, é muito pesado para você sozinho, vem todo o povo conversar contigo, você não vai aguentar, coloque alguém para te ajudar. É essa a questão. Nós precisamos ter auxílios ao pastor, precisamos ter um corpo de obreiro mais efetivo e mais forte. Assim esses números irão diminuir, pastor Jean. Pastor Felipe, a vida pastoral é uma vida solitária. A solidão é uma marca na vida dos pastores. E todo suicídio é precedido por uma depressão aguda. Ninguém se suicida do dia para a noite. Via de regra, uma pessoa que cometeu o suicídio, ela sofreu a depressão, ela vivenciou a depressão. Sendo assim, pastor Felipe, como é que um pastor que vive a solidão, entende a solidão, percebeu que ele não pode compartilhar as suas dores com qualquer pessoa, a sua vida muitas vezes é ilhada, como que o pastor pode lidar com a solidão? Porque se não soubermos, se os pastores não tiverem condições de lidar com a solidão, a mesma será uma porta para a depressão e, por via de consequências, o suicídio. Como lidar com a solidão, pastor Felipe? Pastor Jean, antes de mais nada, esse assunto é bastante propício aos nossos dias. E eu entendo que, no meu modo de ver, há duas interpretações bem rápidas sobre esse tema solidão. A primeira que eu vejo é quando a gente olha um pastor em cima do altar. Há uma cultura implantada há anos nas nossas igrejas, que o auditório público, os membros abraçam e colocam o pastor como um homem de ferro da nossa geração.
alguém que é imune a sentimentos, a feridas na alma, a feridas no coração. O pastor muitas das vezes também é o único que não pode errar na igreja. Sendo assim, eu penso que há envolto do pastor uma nuvem de preocupação, de pressão, ok? Que envolve o seu psicológico e o coloca num patamar, eu não posso errar, eu sou alguém que eu tenho que andar na trilha. Preste atenção, pastor Jean. Eu entendo que a gente tem que entender que o pastor que está ali é alguém que tem que administrar sentimentos, ok? Ele desce do altar depois de um sermão, e no sermão que o pastor dá ali, ele fala sobre amor, compreensão, salvação, avivamento. Porém, a vida dele não é pautada ao altar. Esse pastor tem que chegar para sua casa, e lá na sua casa, aquilo que ele pregou, o amor, salvação, avivamento, tem que implantá-la também. Na verdade, a sua casa, para a igreja, para o membro, tem que ser uma referência. Está entendendo? Isso causa no pastor uma pressão psicológica e o coloca até mesmo em caminhos, em caminhos com variações de pensamento. O que eu devo fazer? Que atitude devo tomar mediante o pensamento, essa cultura nas nossas igrejas? Veja bem, a gente tem que entender que depois que o pastor desce do púlpito, a sua vida não acaba, né? Na verdade, o culto não acaba. O culto acaba para a igreja, para o pastor não acaba. Ele termina de ministrar, presbítero Samuel, e logo vem pessoas querendo conselhos, querendo um caminho, uma direção espiritual, sentimental, uma direção material. O que eu devo fazer, meu pastor? Eu penso, paro, raciocínio, pastor Jean. A casa desse pastor para a igreja tem que ser um exemplo. E a igreja tem que estar dentro da casa do pastor. Como eu administro isso? Quais são os conflitos que há dentro do meu coração? As perguntas que há dentro do meu coração? E o mais preocupante é isso. Para quem que o pastor vai expor as suas dificuldades? Muito bem, presbítero Samuel Gonçalves. Jesus Cristo nos deu uma lição nobre quando ele cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecê-lo. Então Jesus está nos ensinando com maestria sobre a ingratidão. Como é que os pastores devem lidar com isso? Porque não há como se preparar para o momento da ingratidão. Sabemos que isto vai acontecer com todos aqueles que se ocupam com a obra do Senhor. Mas como é que na hora que o pastor vivencia isso, quais são as ferramentas que ele pode usar para diminuir, atenuar o sofrimento? Porque a ingratidão, assim como a gratidão é a mãe de todas as virtudes, eu penso que a ingratidão é o pai de todos os sentimentos ruins que alguém possa carregar. O que você tem para falar, presbítero Samuel, sobre este assunto tão importante e que abre a porta para a depressão e também para o suicídio? Pastor Jean, sobre tal tema, me vem à mente uma ilustração que um dia me contaram, que um dia um elefante e o escorpião estão à beira de um rio, e a correnteza é muito forte para o escorpião aguentar. Sabendo disso, ele chama o elefante e diz: me ajude a atravessar, me ajude a chegar do outro lado, pois eu sozinho não aguento. O elefante, muito de bom grado, feliz por poder ajudar, coloca o escorpião em sua costa e vai até a outra margem do rio, muito feliz por ajudar o seu amigo. Só que chegando lá, esse mesmo escorpião, pastor Felipe, que ele ajudou, é o mesmo que o pica, o machuca na outra margem do rio. Não precisando mais do elefante, o ato agora é machucá-lo. Então veja que eu aprendo com essa ilustração que o nosso caráter não pode ser alterado pelo caráter de ingratidão de outra pessoa. O Senhor mesmo deu uma linda passagem da Bíblia que diz que Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou. Então, qual é o conselho, qual é a referência que Jesus está nos dando nessa passagem, pastor Felipe? Não importa quem não voltou para te agradecer. O importante é que você continue por aquele que voltou. Sempre terá um que será grato por aquilo que você fez. Então, um dos conselhos que podemos deixar aos pastores é: não olhe para quem foi ingrato, mas olhe para aquele que voltou e é grato por tudo que você fez por ele.
Pastor Felipe, tem muitos pastores sofrendo a difamação, pastores sendo caluniados, perseguidos, admitindo isso. Que conselho você dá para essa pessoa que está vivenciando esse momento tão difícil? Pastor Jean, eu entendo que a nossa geração é uma geração que está acostumada a falar o que ouve e ignorar aquilo que vê. Sendo assim, eu penso que esse assunto chega a ser até covarde e cruel na vida de um pastor. Porém, para que uma calúnia, um assunto fermentado de invenções, de ideias, de boatos, vem rodeado por interesse dentro da igreja, interesse de alguém em alguma coisa no ministério, e todos aqueles que estão envolvidos nessa culpa de fermentar tal assunto, se esquece que aquele pastor tem uma família, tem uma casa, tem uma esposa, tem filhos que vão para a escola, e há algumas feridas que serão abertas na vida desse pastor. A pergunta é essa: que conselho daria a um pastor que sofre tal difamação? Eu entendo que, na verdade eu lembro de uma frase que a minha mãe sempre disse para a gente, diz até hoje, que aquele que não deve, também não teme. Sendo assim, a transparência no culto, a transparência no ministério, a lealdade com a igreja, o carinho com os membros, a dedicação na obra deve continuar do mesmo jeito, até melhor. Até porque a verdade sempre vai aparecer. A calúnia, difamação, essa conversa fermentada por alguém que está sendo usada por Satanás, fez parte até mesmo do ministério de Jesus. Uma certa feita, Jesus estava na casa de um homem e chegou uma mulher e prostrou-se diante dele, e alguém pensou em sua mente: se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria aí. Estava surgindo ali uma difamação, estava surgindo ali um boato de que Cristo estava dando liberdade a uma mulher prostituta. Jesus ignorou tal evento e continuou a sua obra até a consumação do seu ministério. Olha, pastor, o conselho que eu digo para você é simples e objetivo. A sua história de vida fala mais alto do que um boato, uma difamação de uma hora, de um dia. Quem tem consciência limpa, tem um sono tranquilo, deve entender que aquilo que Satanás levanta é questão de dias para Deus derrubar. A difamação vai fazer parte da sua vida, não tem como fugir. Mas fique tranquilo que a vitória também faz parte da sua vida. A clareza da verdade também faz parte da sua vida. Se a sua vida, se a sua família, se o seu ministério estiver alicerçado em Cristo, não há difamação que vai impedir de você ter sucesso. Presbítero Samuel Gonçalves, o ministério pastoral é árduo, é desafiador. E eu penso que por muitos pastores acharem que não vão dar conta do recado, levam esse peso que nós não podemos suportar, que ninguém pode suportar, o peso da culpa. Que conselho você daria, presbítero Samuel, para um pastor, para um obreiro que de repente atravessa uma situação como essa? Sabe, pastor Jean, é muito recorrente entre os pastores evangélicos esse sentimento de culpa. E às vezes os pastores se culpam por erros de membros, erros de liderados, porque eles acham que o problema foi eles, o problema foi os seus ensinamentos, o problema foi as suas palavras. E pensando nisso, me vem uma palavra muito clara na mente, quando Jesus disse que havia 2 homens. Esses homens escolheram o alicerce a qual iria construir a sua casa. Veja que o texto é claro e conciso em dizer que os 2 homens ouviram a mesma palavra, mas um fez a casa na rocha, o outro fez a casa na areia. Veio o vento, bateu as águas e a casa que estava na areia caiu. É esse o conceito que temos que ter em mente. Todos ouvem a mesma exortação.
todos ouvem a mesma palavra. O pastor não é culpado pela casa que caiu de alguém que construiu a sua casa na areia. Entenda então, pastor, a culpa não é sua. A culpa não é de quem ensinou. A culpa é de quem construiu a casa em um alicerce fracassado. Pastor Felipe Souza, eu penso que a causa, o motivo que tem levado pastores ao fracasso, ao suicídio, o não contentamento com o seu ministério, a falta do resultado esperado. Ele projetou algo, ele desenhou algo e de repente não logrou o êxito. E ele centraliza, ele não delega, a liderança acaba não trabalhando como deveria, a sobrecarga vai aumentando, o pastor vai se fatigando. Na sua opinião, pastor Felipe Souza, com base na sua experiência, a liderança, ela tem o seu papel no ministério pastoral. Ela deve ladear, ela deve ombrear, ela deve aconselhar, ajudar o pastor. Afinal de contas, penso eu que Salomão, mesmo tendo a sabedoria que só foi dada a ele, ele tinha também os seus conselheiros, porque foi ele que disse: na multidão de conselhos há sabedoria. E essa centralização pastoral acaba que a médio e longo prazo sufocando o ministério do mesmo. Dito isto, como é que o pastor pode pedir ajuda para a sua liderança? Pastor Jean, para responder essa pergunta, eu entendo que há dois raciocínios bem rápidos. O primeiro raciocínio é que há uma diferença entre você me dar a metade de sua carga e eu em pegar a sua metade de carga. Então, o primeiro raciocínio eu entendo que o pastor ele tem que entender que vai chegar um momento que ele vai ter que dividir essa carga. Uma liderança democrática não vai causar trauma algum na sua vida, na vida da igreja e de todos aqueles que estão envolvidos na obra. Repartir a tarefa é importante, tirar esse jugo, tirar essa carga, tirar o centro, o foco de resolver tudo na mão do pastor. Segundo a linha de raciocínio, eu entendo que chegou a hora da igreja ter a sensibilidade de entender quando é o tempo de ajudar o pastor. Pois eu me lembro de uma escrita rápida por Charles Wilson na biografia de Moisés, que ele diz que quando os hebreus estavam amassando a lama, que um hebreu caía e que vinha alguém e chicoteava aquele hebreu, chegava um do lado dele, colocava o braço dentro e erguia e dizia: não, a gente vai até o final. Chegou a hora da igreja ter a sensibilidade de abraçar o pastor, de ver a hora certa de ajudá-lo a continuar o trabalho árduo, que é o trabalho da salvação do reino. Assim eu entendo que a sensibilidade do pastor em dividir e também tem que ter a sensibilidade da igreja em entender que chegou a hora de estender a mão, dividir as tarefas em prol do reino. E para concluir este vídeo, presbítero Samuel, pastor Felipe, eu quero lembrar você que me assiste, que infelizmente, abrindo o coração para vocês, existem pastores aventureiros. Nunca foi tão fácil ser um pastor como nos dias de hoje. E infelizmente os aventureiros pagam um preço muito alto. Se você tem certeza da sua chamada pastoral, se você tem certeza que Deus te chamou para desenvolver o ministério pastoral, fique tranquilo, porque Ele te dará todos os recursos possíveis. Ele será o seu patrocinador. Porque se você se aventurar no ministério pastoral, a frustração vai te abraçar. Mas uma vez que você tem a plena convicção que Deus te chamou, Ele vai te conduzir até o fim. Antes de você pular esse vídeo, eu quero que você pegue o contato do presbítero Samuel. De repente você deseja agendá-lo para uma ministração na sua igreja, uma palestra. O presbítero Samuel deixará o seu contato e logo mais o pastor Felipe também. Queridos, antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade que me é dada de estar junto com o pastor Jean e o pastor Felipe. E quero deixar meu contato, é 19971312531. Será um prazer estar junto contigo, ministrando e falando de Cristo. Eu também quero agradecer ao pastor Jean pelo privilégio de poder contribuir mais uma vez no canal, que esse canal seja
uma divisão de águas na vida de muita gente. E para você que deseja contar com a gente, meu contato é 19 99709 6072. Estaremos atendendo com o maior carinho, com prazer, em prol do reino.